Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria analítica. Estamos agora na aula 2, coordenadas cartesianas. Primeiramente vamos definir geometria analítica, vamos apresentar o plano cartesiano através das suas coordenadas cartesianas e ao final vamos apresentar duas bissetrizes, a bissetriz dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares. Faremos uma relação aí nos pontos dentro do plano cartesiano, ok? Então, essa aula é bastante teórica, mas muito importante na continuidade dos nossos estudos. Vamos primeiramente definir geometria analítica. A geometria analítica se baseia nos estudos da geometria, podendo ser esta plana ou espacial. No nosso curso vamos nos ater à geometria plana, através da utilização da álgebra, ou seja, cálculo algébrico associado à geometria plana, para a gente fazer essas análises da geometria analítica. Essa análise será realizada nas coordenadas cartesianas. Então, o curso vai basear nas coordenadas cartesianas. Obviamente, existe um estudo da geometria analítica através de vetores. Vetores são ferramentas importantíssimas que talvez, às vezes, em determinado exercício, facilita bastante a resolução. Mas no curso nós vamos nos ater aos pontos no plano cartesiano. Tranquilo? Muito bem. Vamos definir coordenadas cartesianas. O sistema de coordenadas cartesianas é constituído de duas retas perpendiculares. Essas vão estar presentes no plano. Essas retas interceptam num ponto O, chamado de origem. Então, vai ser a origem das coordenadas cartesianas. Então eu tenho o eixo X, geralmente na horizontal, ele é orientado para a direita positivo, para a esquerda negativo, qualquer valor real pode ser colocado nesse eixo. Da mesma forma o Y orientado nessa direção, então a parte superior ela apresenta valores positivos e a inferior negativo. Então, ele é orientado dessa forma. O eixo X a gente chama de eixo das abscissas. E o eixo Y, eixo das ordenadas. Já o conjunto XY é o ponto. Esse ponto a gente chama de coordenadas. Então, no plural, porque vão existir vários pontos. Ok? Então, quando a gente quer apresentar um ponto no plano cartesiano, a gente vai primeiro verificar o valor de x e depois o valor de y. Vamos pegar alguns exemplos para fixar essa ideia, marcação desses pontos no plano cartesiano. Então, ponto A, 2 para x, 0 para y. Então, 2 para x, temos aqui a marcação do 2 para x e o 0 para y. Então, esse ponto vai estar presente no eixo x. Esse será para a gente o ponto A. Vamos marcar agora o ponto B. 0 para x, menos 3 para y. Então, nós vamos pegar 0 para x e vou marcar menos 3 no eixo y. Esse vai ser o ponto B. Ele está presente no eixo y. Continuando, letra C, ou seja, ponto C, menos 1 para x e menos 2 para y. Então, menos 1 para x, menos 1, menos 2 para y. Então, nós vamos realizar o encontro aqui das paralelas em relação ao eixo x e y. Esse encontro dessas paralelas, né, são retas imaginárias. Esse encontro vai ser o ponto C. C, então, vai ser menos 1 e menos 2. Cuidado, se fosse menos 2 e 1, seria menos 2 para x e menos 1 aqui. Então, nós já temos aí 3 pontos marcados. Vamos para o quarto, letra D. Menos 2 e 3. Então, menos 2 para x e 3 para y. 1, 2, 3. Esse encontro das paralelas em relação aos eixos x e y vai me dar o ponto D. Próximo ponto. Ponto E. 3 para x e 1 para y. Então, 1, 2, 3 para x e 1 para y. O encontro, esse vai ser o ponto E.
Vamos pegar agora um ponto de amarelo. Letra F. Ponto F, 2 para x e menos 1 para y. Então, 2 para x, menos 1 para y. Esse, então, o ponto F. Finalmente, o ponto G, o ponto mais fácil aí de todos que estão envolvidos, vamos fazer de uma cor azul mais clara. Ponto G é a própria origem do sistema de coordenadas cartesiano. Então, aqui o ponto G. Então, nós podemos simplesmente colocar ali o ponto, como podemos também colocar, além do ponto, as coordenadas. Por exemplo, aqui, menos 2 e 3, posso fazer a associação das coordenadas e o ponto indicativo aqui dessa situação. Ok? Ao contrário, a gente poderia pensar também de um ponto dado no sistema de eixos coordenados, por exemplo, 2, menos 3, menos 4. Se eu tenho, por exemplo, esse ponto, vamos chamar de ponto G, agora vamos para o H. Então, o ponto H é definido como sendo menos 4 para o eixo X e 0 para o eixo Y. E assim, qualquer ponto que a gente pegue dentro dessa situação, se eu pego, por exemplo, este ponto aqui, esse ponto I, que vai ser o ponto I? O ponto I ele é 0 para X e menos 1 para Y. Então, qualquer ponto que a gente tem aqui no gráfico, a gente consegue associar através dessa ideia do sistema de eixos coordenados, ou seja, o eixo X, aqui o ponto no X e aqui do Y. Perfeito? Muito bem. Nós temos também no sistema de eixos coordenados a seguinte situação. Quando eu tenho essa região no sentido anti-horário, a gente define como sendo o primeiro quadrante. Então, qualquer ponto que tiver nessa região está no primeiro quadrante. Nessa região, segundo quadrante. Nessa região, em qualquer lugar dessa região, o ponto presente aqui, ele vai estar no terceiro quadrante. E, finalmente, aqui, nessa região, no quarto quadrante. De forma bem matemática, a gente vai ter sempre um ponto que esteja no primeiro quadrante, o x dele vai ser positivo e o y positivo. Então, sempre no primeiro quadrante, o x é positivo e o y também é positivo. Professor, e se eu tiver um ponto que está no próprio eixo x? Ele não vai estar nem no primeiro quadrante e nem no quarto quadrante. Ele vai estar na divisa, ou seja, no eixo, que é a divisa entre o primeiro e quarto quadrante. Agora, se for, por exemplo, aqui eu tenho o ponto 5. O 5 e 0 não está nem no primeiro quadrante, nem no quarto quadrante. Mas se eu pego o ponto 5 e 0,01, então, por exemplo, já esse ponto aqui, pegando um valor bem pequeno do y, esse ponto já está no primeiro quadrante. Da mesma forma, se eu pego 5 e menos 0,01, ele vai estar no quarto quadrante. Então a ideia é que, para ele estar no primeiro quadrante, o x é positivo e o y também positivo. Se eu pego um ponto no segundo quadrante, a projeção ortogonal no eixo x aqui vai me dar um x negativo. Não vou nem colocar o x porque o valor dele é negativo, só de forma intuitiva. O x vai ser negativo, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, e o y positivo. Então o x obrigatoriamente negativo e o y positivo. Continuando no mesmo sentido anti-horário, se eu tenho um ponto aqui, o x continua negativo e agora o y passa a ser negativo, pois está abaixo aqui no eixo y da origem. Então, para o terceiro quadrante, o x tem que ser negativo e o y também negativo. Finalizando, a gente tem um ponto aqui, por exemplo, no quarto quadrante, x positivo e y
negativo. Note que todas as características são diferentes. Ok? Então está aí a representação dentro dos quadrantes. E, de novo, se o ponto está na divisa, né, vamos pensar aqui, esse ponto não está nem no terceiro quadrante nem no quarto. Está no eixo negativo do y. Ok? Muito bem. Para finalizar, vamos ver os pontos que pertencem às bissetrizes. Primeiro, pontos pertencentes à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, os quadrantes ímpares são primeiro quadrante, segundo é par, terceiro é ímpar, quarto é par. Então, os quadrantes ímpares são primeiro e terceiro. Então, traçando uma reta bissetriz, significa que ela divide esse conjunto de eixos x e y ao meio. Se aqui é 90 graus, obviamente aqui eu vou ter 45 graus até o eixo x e, obviamente, a outra parte, aqui esse ângulo entre a bissetriz dos quadrantes ímpares e y é também 45 graus. Mas a ideia que a gente está tendo é dos pontos. Se eu pego, por exemplo, um ponto aqui, veja, o mesmo valor que eu tenho para x vai ser o mesmo para y. Vai ser o mesmo valor, por conta da bissetriz ela cortar ao meio certinho. Se aqui, por exemplo, vale 2, aqui também vale 2. Então a gente pode associar que o y é exatamente igual ao x. Exemplo, se aqui vale 2, o x vale 2, o y também vale 2. Então o ponto vai ser 2 e 2. Professor, e se tiver do lado de cá, por exemplo, se eu pego o ponto menos 1, da mesma forma, menos 1 vai estar associado ao menos 1. O y continua sendo igual ao x. Então, quando a gente for resolver exercício de forma geral, todos os pontos, vamos pegar um ponto geral aqui, qualquer ponto que eu pegue, vamos pegar esse, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui também de A. Só que o A aqui para a gente vai ser negativo. Então, para evitar esses sinais, mas note que o valor é o mesmo. Se aqui é menos 3, aqui também é menos 3. Eu sugiro que todas as vezes que a gente for fazer exercício envolvendo a bissetriz dos quadrantes ímpares, a gente pegar o ponto, por exemplo, vamos seguir essa reta, porque ela continua de forma indefinida. Se eu pego esse ponto aqui, eu vou generalizar aqui sendo A e aqui sendo A. Então esse ponto genérico, vamos chamá-lo de ponto A, esse ponto A pode ser representado por A, vírgula A. Então vale a pena a gente pegar na parte positiva aqui, x positivo e y negativo, porque o A vai ser um número positivo e a gente pode, inclusive, resolver um exercício. Pode ser que o A não esteja aqui, pode ser que ele esteja aqui, aí ele passa a ser negativo. Mas a representação geral dele é essa. Então não importa qual vai ser a posição que você vai representar. O que importa é que o y vai ser sempre igual ao x. Nos exercícios talvez isso fique mais claro. Tranquilo? E a outra bissetriz, que é a bissetriz dos quadrantes pares, porque ela vai estar no segundo quadrante e no quarto quadrante. Obviamente passando aqui também pela origem. Lembrando que o anterior passa pela origem. E aí, nesse caso, se eu, por exemplo, pego um valor de x aqui, obviamente o do y vai ser o mesmo, porém com o sinal trocado. Porque aqui também sendo bissetriz, esse ângulo é 45 graus, e obviamente o de cá também é 45 graus, para que a soma seja 90. Então, note, se aqui eu tenho o ponto 2, aqui vai ser menos 2. Então vai ter aqui uma situação trocada desses pontos. Então a gente pode dizer que o y
ele é igual a menos o x. Ou seja, não é exatamente igual ao x, ele tem o sinal trocado. Se eu pego um ponto genérico, igual a gente fez anteriormente para a bissetriz dos quadrantes ímpares, eu posso chamar esse valor aqui de A e esse aqui de menos A, já que o valor de Y tem o sinal trocado do x. Então esse ponto, por exemplo, A, ele vai ser A e menos A. Então na hora dos exercícios a gente vai ter essa representação genérica do ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Não sei se o A é positivo nem negativo, é uma representação genérica, igual a gente fez anteriormente. Pode ser que o ponto não esteja aqui, a gente representa graficamente. Mas digo, quando a gente está fazendo um determinado exercício, envolvendo bissetriz dos quadrantes pares, a gente nem precisa, às vezes, de colocar todo o eixo x e o y. A gente pode representar a bissetriz aqui, pegar um ponto genérico, se for bissetriz dos quadrantes pares, que é o que a gente está vendo agora, a gente coloca A e menos A. Se realmente esse A é negativo, esse passa a ser positivo, porque fica menos o valor dele. E se a bissetriz for dos quadrantes ímpares, aqui dos quadrantes pares, o ponto genérico vai ser A e A. Porque se o valor de A for positivo, esse também é positivo. Mas se o valor de A for negativo, esse também é negativo. Então essa foi as primeiras ideias envolvendo o plano cartesiano e as suas coordenadas cartesianas. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.